Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Onde estava o coração de Davi? Nós lemos em todo o relato descritivo da vida de Davi o que aconteceu, por onde ele esteve. A Bíblia não faz dele um super-herói, não. Ele é retratado com todos os defeitos e falhas e pecados, mas nós vemos um fato, e isto é fato. O coração de Davi fazia toda a diferença. Quando Deus elogia Davi é por causa do coração dele. Nós entendemos essa expressão, o coração, como uma deliberação da vontade em todas as circunstâncias. É uma determinação, é uma convicção que nos empurra em todas as circunstâncias. E Davi tinha esses valores no coração dele como mais importantes que tudo. Em primeiro lugar, o Senhor. Tudo de melhor para o Senhor. Minha gratidão para com o Senhor. E nos meus momentos difíceis, buscar o Senhor também. Deus estava em primeiro lugar no coração de Davi. Mais que tudo. E nós vemos então esses detalhes em tudo que acontecia. Mas alguém vai questionar, Davi era um homem violento, guerreiro, e ele fez muitas guerras e venceu todas as batalhas. Deus lutava por ele, mas o fato de ele ser um homem violento, isso não contraria a orientação de Deus para ele? Vamos procurar entender algumas coisas. Eu quero falar sobre as guerras de Davi. E Davi fez guerras não porque ele amava a guerra ou que ele queria expandir os territórios. Davi foi uma pessoa muito diferente de Alexandre, o Grande da Macedônia. Alexandre foi filho do Filipe, que já começou a se especializar em guerras. E quando o Alexandre assumiu o trono, ele era novo na idade. E ele gostava de guerra, fazia guerra pelo prazer de guerrear. Treinava seus soldados, ele tinha na cabeça dele estratégias e táticas de guerra que ele valorizava muito. Ele era um amante das guerras e viajou por muitos lugares para fazer guerras. Com poucos soldados, um exército pequeno, ele vencia grandes exércitos. Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, ele era novo na idade. Com 32 anos de idade, ele chorou, porque com a vitória sobre o último inimigo que podia confrontá-lo, ele não teria mais na terra com quem lutar. A vida dele acabou, perdeu sentido. Ele venceu todas as batalhas e todos os adversários que podiam lutar contra ele. A partir dali, ele conquistou praticamente o mundo conhecido daquela época e não tinha mais exército nenhum que podia confrontá-lo numa batalha. Diz a história, então, que ele chorou de tristeza, porque a vida perdeu sentido para ele. Não haveria mais oportunidade de fazer uma guerra, o que mais ele gostava de fazer. E não sabemos se isso teve influência. O fato é que, um ano depois, aos 33 anos de idade, ele morreu. Alexandre o Grande lutava por lutar, ele lutava para conquistar. Davi também venceu todas as batalhas, mas ele não lutava para conquistar. O coração dele não estava nas conquistas, nem ele se aproveitava das conquistas, e ele não fazia guerra por querer. Davi não fazia guerra por vontade.
Então eu vou citar um capítulo da Bíblia, o capítulo 18 de 1 Crônicas, que mostra um pouco de como Davi lutou e por que ele lutou. E depois das lutas, ele mostrou onde estava o coração dele. O primeiro inimigo descrito aqui no capítulo 18 de 1 Crônicas são os filisteus. E os filisteus dominavam Israel. Davi não teve como fugir dos filisteus. Ele já conhecia bem os filisteus, porque ele tinha morado entre os filisteus e servido aos filisteus. Mas agora era diferente. Os filisteus dominavam o país dele e ele foi ungido por Deus, rei. Então teve que enfrentar os filisteus e os venceu. Os humilhou, tomou a cidade de Gate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Bom, houve um certo relacionamento. Davi tomou aquele território e eles pagavam tributos a Davi, mas Davi deixava os filisteus terem o seu jeito de ser e manterem a sua cultura. Pelo outro lado da direita, ao oriente, vieram os moabitas e enfrentaram Davi. Davi foi contra eles e os venceu também. Eles se tornaram servos de Davi e pagavam tributo. Mas Davi deixou alguém, moabita, governando os moabitas. Aí ele foi para cima, para o norte. O norte era uma confusão. A gente vai perceber pelas descrições que era uma confusão danada. O Hadadezer, rei de Zobá, estava estabelecendo seu território lá e enfrentou Davi. Davi teve que lutar contra ele e o venceu. Davi então tomou tudo de despojo, os cavalos e carros, e então vieram os filhos de Damasco, socorreram Hadadezer, tudo naquela região ao norte, que hoje é tudo Síria. Mas na época eles eram vários reinos divididos. Então os filhos de Damasco foram socorrer o Hadadezer e foram vencidos também por Davi. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco e os sírios ficaram por servos de Davi, lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Mas da Síria para cima, Davi não passou. Ele não saiu para conquistar mais territórios, ele não foi conquistar a terra dos medos, dos persas, dos assírios. Davi não saiu para conquistar outros lugares, apenas entre os vizinhos que fizeram guerra a ele. Davi lutou e depois deixou os vizinhos desenvolverem a sua cultura, apenas eles pagavam tributos a Davi. De Hadadezer, que era um dos reinos lá da Síria, Davi tomou escudos de ouro que trouxe para Jerusalém. E também, cidade de Hadadezer, ele tomou muito grande quantidade de bronze, da qual Salomão fez os utensílios de bronze do templo. E aí, o Tou, rei de Amate, um outro reino lá naquela região da Síria, Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, então o Tou, que era inimigo do Hadadezer, veio e deu presentes para Davi. Davi pegou e consagrou tudo ao Senhor. Todo esse despojo, tudo que conquistou, Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que ele trouxera de todas as demais nações. Que coisa interessante. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Interessante. Davi conquistou tudo aquilo e fez uma doação para o Senhor. Digamos, 90% ele deu para Deus. E ficou com 10%. No final da vida, já na proximidade da morte, ele chama o Salomão e na presença de todo o povo, ele diz: olha, eu reservei alguma coisinha para mim. A maior parte eu guardei para ornar o templo do Senhor. Fiquei com esse restinho. Mas agora, até esse restinho, eu também estou doando ao Senhor, porque não vou mais precisar dele. Eu gosto muito quando uma pessoa diz: olha, eu
já estou para morrer e não tem mais sentido eu ter uma casa própria. Eu vou vender minha casa própria, viver de aluguel num apartamento pequeno e vou consagrar a Deus isso que eu tenho, vou ajudar os outros, fazer a obra de Deus. O coração de Davi estava no Senhor e na obra do Senhor. Em nenhum momento ele pensou em edificar palácios maiores, construir coisas grandiosas para ele, nada disso. Examine o seu coração, meu irmão, à luz do exemplo de Davi. Você está desejando muito carro, moto, casa, passeio, comer bem, restaurantes bons, roupas caras. Você tem um coração nessas coisas do mundo? Ou o seu coração está no Senhor, como Davi? Comece a pensar nisto e examine o seu próprio coração.